Paz seja convosco. Vamos a Deus pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele tem nos permitido ter ainda liberdade para vir à sua casa, aprender mais dEle. Cada vez mais é perceptível o retorno da segunda volta de Cristo, pelos corações se esfriando, pela falta de reverência, pela falta de temor, em que as pessoas elas são guiadas como gado e não buscam o Senhor com interesse de coração. Que o Senhor nos conceda a sua graça e a misericórdia nessa manhã, para que nós possamos meditar nas Escrituras Sagradas. Estamos meditando na teologia do desperdício. Estamos finalizando este estudo, ainda temos mais esse tópico e mais um. E vemos tratando em cada conjunto de livros da Bíblia, ou cada livro da Bíblia, a questão do desperdício. Finalizamos as epístolas da prisão na semana passada e vamos dar início às epístolas gerais. Tito, ela se encontra dentro das epístolas da prisão, foi a única que sobrou da semana passada, eu vou inserir nesse módulo, mas ela foi escrita por Paulo na prisão. Tito, capítulo 1. Hebreus, Tiago, Timóteo, Tito, capítulo 1, versos 10 a 16, 2 versículos cada um, por favor. Tito, capítulo 1, versos de 10 a 16, 2 versículos cada um. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um, seu profeta, que disse: cretem e sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 16 também errou. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Um bom observador constata que é impossível você ser resgatado do império das trevas, ser transportado para o reino do seu Filho amado sem trazer coisas do passado. Colossenses 1,13. Nós vamos voltar em Tito, deixa marcado aí. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, do qual temos a redenção. Não, só o 13. Tá, obrigado. Ele nos libertou, ele, Cristo, nos libertou do império das trevas. Então, uma coisa que eu sempre falo, e a gente tem que ter sempre em consciência, é que nós não éramos as ovelhinhas, nós não éramos as pessoas boas. O contexto da eleição divina, ela trata muito claro isso, em relação a nós não termos nenhuma, como é que eu vou dizer, nada que nos seja atrativo. Nós não somos nós não somos atrativos a nada. Às vezes a gente tenta fazer alguma comparação sempre com pessoas de pior índole,
para tentar justificar a escolha. Estava conversando ontem com a Rô lá, no nosso tempo lá no parque da cidade, e ela falava assim, poxa, eu olho assim para todas as pessoas que eu conheço, da minha família, e eu vejo que não vejo pessoas, vejo eu e talvez mais um ou outro que eu não consigo identificar. A graça, ela é algo que é um favor imerecido e nós não conseguimos entender por que Deus escolhe a mim e a você e não escolhe a outros. E Ele nos libertou do império das trevas. Esse império é um império muito bem organizado, uma estrutura muito bem feita, a partir de Satanás, que ele se rebela em tempos, fora de tempos, e ele se rebela contra o Senhor. Ele consegue, com a sua lábia, com a sua conversa, consegue enganar 1/3 dos anjos. Estamos falando de milhares, milhões de anjos que viam a face do Senhor, que tinham contato com Deus, e ele consegue enganar aqueles anjos. E é estabelecido um grande império. Nós temos uma estrutura angelical, que ela é composta por anjos, arcanjos, querubins e serafins. E nós também temos uma estrutura maligna do outro lado, em que a gente tem as hostes desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, principados e potestades. É muito bem organizado. Diferente de mim e de você, em que a gente dá pouco. Eu tenho observado isso na minha vida e eu vou tentar corrigir para que a leitura da Bíblia seja mais frequente do que ela já o é e com mais quantidade. As pessoas das trevas, elas não brincam em serviço. Sejam as estruturas demoníacas, sejam os servos. E eles trabalham, já sabem que não há, em especial a estrutura demoníaca, sabe que não há mais salvação para eles. Então eles vão fazer o que eles puderem para atrapalhar. O que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão fazer. A grande cartada, eu vejo, dentro desse século, chama internet e as mídias sociais, em que todo mundo tem tempo para postar todo tipo de baboseira dentro da internet, mas não tem tempo de ler as Escrituras Sagradas. Confronto várias pessoas em relação ao aconselhamento, em relação a isso. E as pessoas, apesar de se dizerem salvas, de terem feito uma confissão de fé, estarem presentes nas igrejas, elas continuam escravas dentro desse império das trevas que Jesus morreu e já libertou. Na época da libertação dos escravos, eu já falei essa história para vocês, quando a princesa Áurea, ela decretou o fim da escravatura no Brasil, muitas pessoas que haviam nascido dentro do cativeiro, eles não conheciam a liberdade. Então era necessário que alguém entrasse dentro da senzala, pegasse ele pelas mãos e trouxesse para fora. E ensinasse uma forma de pensar e uma nova forma de agir, como sendo livres. Muitos cristãos, eles vivem dentro dessa condição. Livres que são por terem aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles continuam presos nos impérios das trevas. Mas Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é transportado, não fisicamente, nós não somos transladados, mas a nossa mente se abre, nós temos uma mente renovada e nós podemos olhar para as coisas de uma maneira muito mais clara. É aquele exemplo que eu sempre dou para vocês dentro da própria área de atuação de vocês. Naqueles que têm o ofício das flores, conseguem identificar uma flor que ela é nova, uma flor que ela vai durar mais tempo, ou uma que já está danificada. No caso do André, ele consegue olhar por um barulho. Um tempo atrás, aí, uns 15 dias atrás, a gente estava em atendimento, o rapaz ligou para ele e falou assim, porque está fazendo um barulho assim, assim, assado. Ele falou, poxa, não tem como isso acontecer sem isso acontecer. Isso vem com expertise, com o tempo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, é exatamente isso que acontece. E você tem a oportunidade que antes você não tinha de dizer não ao pecado. E aí nós voltamos ao texto de Tito. Apóstolo Paulo está escrevendo a Tito. Tito era uma pessoa que era um auxiliar dele, deveria estar em alguma região, e ele manda uma carta, ou de incentivo, ou de instrução para ele. Quando nós olhamos essa carta de Tito, que a gente vai dar uma analisada um pouco melhor nela, a gente vê que
quando nós entramos no cristianismo, nós trazemos coisas da nossa cultura anterior. Mesmo dentro do cristianismo, isso vale para mim e vale para vocês também. Eu vim de uma igreja pentecostal e muitas vezes neopentecostal, e a maioria de vocês também veio, e vocês vêm com uma série de coisas, uma série de pensamentos, uma série de coisas na sua cabeça que eram uma forma de agir. A gente traz isso. As pessoas que entram dentro do cristianismo também trazem. E muitos pastores, eles aproveitam essa situação e começam a inventar uma série de modas, como o culto do descarrego, o sal grosso, a rosa ungida, e uma série de coisas que são elementos que são de culturas anteriores, que a pessoa, ela vivia, e aquilo ali faz com que ela se sinta bem. É como se eu pudesse sair do império das trevas, mas continuar namorando com um capetinho aqui, um capetinho ali, está tudo certo. E a gente fica achando que isso é normal, mas isso não é normal. Esse trecho que nós lemos da carta de Tito mostra uma grande influência da cultura de Creta contaminando a igreja. Creta era uma cidade importante e havia uma cultura naquela região, naquela cidade, e aquilo estava influenciando a igreja. A cultura não influenciada pelo evangelho nem sempre é negativa, mas no caso da igreja em Creta, não descobrimos nada agradável. Então nós temos que entender que nós não temos que descartar tudo. Quando eu me converti, a regra era, você não pode ter contato com nada. E aí eu tinha um monte de CDs, alguns bons e outros que não eram bons a nível cristão, e aquilo ali eu descartei, joguei no lixo, quebrei, porque eu entendia que aquela música ali fazia com que eu entrasse no campo demoníaco, em que Satanás ele tivesse uma autoridade sobre a minha vida. Não, agora eu só posso ouvir ali Barros, eu só posso ouvir diante do trono, porque se eu ouvir um jazz, ou ouvir um rock, alguma coisa assim, eu vou para o inferno. E aquilo foi uma cultura que foi colocada na minha cabeça. E a Luísa pegou um pouquinho disso, mas o Vicenzo, que conviveu conosco mais tempo, ele sofreu demais. Porque nós entramos numa condição radical. Não vou entrar no contexto do consumo de álcool, mas também tem a ver com isso. Em que você entra numa máxima de que qualquer coisa que você fizer fora, Deus ele aparece com um porrete, dá na tua cabeça e te mata. E a cultura de Creta, ela tinha muitos elementos que eram nocivos. Não eram coisas que eram remediáveis ou que eram coisas que você poderia trazer um equilíbrio. Não, a igreja de Creta ela era ruim. As palavras que descrevem a cultura são todas negativas. E ela fala, os cretenses eram rebeldes, frívolos, enganadores. Rebeldes, eles olhavam para as instruções e não queriam seguir. Isso a nível espiritual, mas também a nível social. As pessoas elas tinham ordenanças, tinham compromissos, tinham mandamentos e eles não queriam cumprir. Uma coisinha tola. Quando eu entrei aqui na igreja, tinham pelo menos 3 copos de água, vazio, amassado ou jogado na cadeira. Por que não jogar fora? Isso é um ato de rebeldia. Porque você sabe que é um ambiente que não tem a santidade nele, mas é um ambiente em que nós prezamos pelo bom cuidado disso aqui. Nós temos as contas que nós pagamos aqui, o nosso ar-condicionado, o nosso ventilador, e as coisas que nós temos aqui, elas foram compradas com o seu dízimo e com a sua oferta. E nós temos que ter zelo em relação a essas coisas. Mas os cretenses, eles eram piores, eles eram rebeldes, porque eles não aceitavam nenhum tipo de reprimenda. E a gente tem visto a nossa sociedade de hoje exatamente como a cultura de Creta. Rebelde. Não quer nenhum tipo de repreensão. Eu me sinto assim. Eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu tenho esse direito e eu vou executar esse direito de qualquer maneira. E eles eram frívolos enganadores. Eles eram pessoas que enganavam sabendo que estavam errados. Uma máxima que nós temos dentro do pecado é que nós não gostamos de pecar sozinho. Então, se eu sou um mentiroso, eu tenho que achar alguém para mentir comigo. Se eu vejo a Ângela assim meio dispersa, eu vou trazer ela para o meu campo e vou fazer com que ela minta comigo. E aí isso é como se fosse um câncer, porque a Ângela não vai ficar satisfeita e ela vai chamar o Carlos e vai chamar a Vânia e daqui a pouco todo um grupo está mentindo.
E assim é a nossa sociedade hoje. A pessoa quer ser homossexual, ele quer se identificar como uma barata, ele quer achar que ele é um papagaio, ele pode fazer o que ele quiser. Eu e você não temos nada a ver com isso. O problema é que eles não estão satisfeitos em achar que eles se identificam como negro, como uma laranja ou como qualquer coisa. Eles querem que você acredite nisso e que você compre essa ideia e que você viva isso. Então, se o cara quer ter o signo dele, amém, deixa ele ter o signo dele. Mas se o Nicolas não falar qual é o signo dele, Nicolas, você é muito radical. Então, nós temos que olhar essas tradições em que você pode ter as suas tradições, mas não queira impor essas tradições a outras pessoas. Os cretenses queriam fazer isso. Os interesses financeiros os levaram a perverter casas inteiras, e a gente vê isso demais. A máxima de que todo mundo tem que ser próspero, sendo que prosperidade quer dizer muito dinheiro. Eu comecei a conversar, eu posso falar ainda, antes que a Rô me chame a atenção, ela fala para mim nunca dá um indício. Mas é um casal que não conhece ainda, eu comecei a conversar com eles, é de outro país. E a dificuldade do casal eles são cristãos, ele é pastor, ele tem um ofício externo, eles têm recursos financeiros, mas ele oprime ela em relação a finanças. Por quê? Tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter reserva. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho que ter mais. E eu já falei para vocês essa máxima de que meu pai, ele não ficava feliz se ele não tivesse 50 mil guardado em algum lugar, porque se não tivesse e alguma coisa acontecesse, vai que você precisa fazer um procedimento cirúrgico que não tem no Brasil, você tem que pegar um avião, ir lá para Dallas, porque lá tem um centro e um médico e tal, ele fazia essas contas miraculosas na cabeça dele, a pessoa não vive. Entenda que nós vivemos dentro de um cenário econômico que o dinheiro é aquilo que move as nossas necessidades e muitas vezes os nossos desejos. E não há problema nenhum em você ser próspero. Mas se você é próspero numa medida em que você afete outras áreas que são mais importantes, você está errado. Isso não é prosperidade, isso é roubo. Roubo de si mesmo. E os cretenses, eles trabalhavam a questão financeira, como muitos pastores vendem essa ideia, e as pessoas compram porque elas querem aquilo. Já contei para vocês a história de um pastor em que ele falou assim, eu tenho um carro que está lá fora, e ele é blindado, e ele custou 70 mil reais só a blindagem deles, e quem pagou foram vocês. E o povo entrava em êxtase, quando ele falava que ele tinha um jato, quando ele tinha um anel que custou 100 mil reais, e quem pagou foi o dízimo do membro, e os caras ficavam loucos de alegria, porque era exatamente aquilo que o coração deles queria. As pessoas, elas sabem identificar facilmente o desejo do seu coração, do seu ídolo. E eles investem nisso. Alguns tinham consciências corrompidas, isto é, pecaram gravemente sem sentir autoacusação, e é algo que acontece quando você começa a viver um contexto de pecado contínuo. Por isso que eu bato na tecla de horário, eu bato na tecla da presença, porque a pessoa ela vai acostumando. Se ninguém fala, daqui a pouco tem gente chegando aqui 10 horas no culto e acha que está tudo certo. E aí eu vou justificar. É porque eu tenho filho, é porque eu tenho mãe, é porque eu tenho tia, é porque eu tenho um cachorro, é porque ontem eu fui fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente vai se adaptando, é normal do ser humano fazer isso. Nós nos acostumamos. Nós acostumamos a deixar de ir para a igreja. Nós nos acostumamos a olhar para o horário do dia do Senhor com zelo. Não tem problema. Não tem problema, eu posso chegar depois do louvor, eu posso chegar depois, porque o que interessa é isso, você vai estabelecendo alguns parâmetros no seu coração que não são verdadeiros. E aí você nem percebe mais e você já faz aquilo de forma automática. A condição do dízimo, da oferta, do alimento aqui, se eu não continuar falando, a pessoa vai deixando. Joguei na mão do Alice o negócio do culto lá dos homens, para a gente tentar se encontrar, e eu falei para ele, cara, você tem que ir atrás. Pô, pastor, quer dizer que eu vou ter que ligar para a pessoa para perguntar para ela se ela quer vir, se ela pode vir ou não? Falei, você vai ter que ligar, porque se não ligar, o cara não vai. E mesmo assim, eu ligando, mandando mensagem, as pessoas não vão lá e não interagem. Mas a hora que define, não, mas esse horário eu não posso. Isso não dá. Aquilo é difícil. Por quê? A gente acostuma. Os cretenses, eles viviam dentro desse contexto. A consciência deles eram corrompidas.
Professaram conhecer Deus, mas negavam a sua profissão cristã pelas obras. Eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu estou na igreja todo domingo. Como é que você pode dizer para mim que eu não sou crente? Cadê as obras? Obra não é vir na igreja. Obra é o que você apresenta diante de Deus fora da igreja. O que você faz, além de vir para a igreja? Muitas pessoas acham que casamento, por exemplo, é um outro casal que eu vou atender, em que o casamento é simplesmente vocês dividirem contas. Eu me encontro uma vez por dia com o meu cônjuge, entendeu? E isso é casamento. Você trabalha lá, eu trabalho aqui, a gente junta as contas, eu tenho a minha conta corrente, porque afinal de contas eu tenho que ter meu espaço, você tem a sua conta corrente, e aí a gente vai viver uma vida brincando de casinha. Nós temos um apartamento no nosso nome, e as pessoas acham que isso é casamento. Não existe relacionamento, não existe intimidade, não existe conversa, não existe nada. Professavam conhecer Deus, mas negavam sua profissão cristã pelas suas obras. Não prestavam para fazer boas obras por causa de um modo de vida detestável e reprovável. Porque se eu me colocar numa posição de fazer algo, vai afetar minha vida social, vai afetar o meu labor. Afinal de contas, eu que pago os meus boletos, então eu sei quantas horas eu tenho que trabalhar por dia. Essa lista descritiva do caráter dos irmãos na igreja é surpreendente. Que explicação haveria para vidas que passaram pelas águas do batismo e confessaram Jesus como Senhor, mas que não demonstraram uma transformação de vida radical? Se você não teve uma transformação de vida radical, você não é crente. Você acha que você é crente. Você tem a cara de crente, você tem o linguajar de crente, tem o investimento de crente, você vai para o inferno. Não teve uma mudança interna. Eu não consigo mensurar como é o seu coração. Algumas coisas são claras, outras não. No dia do juízo, você não vai ter ninguém a não ser o Senhor diante de você, e Ele vai te dizer, você é um filho de Deus ou você não é um filho de Deus. Não vai haver segunda instância, não vai haver segunda chamada, como na faculdade, não vai ter uma recuperação, não vai haver um mandato de segurança impetrado pelo Supremo Tribunal Federal, não vai ter nada disso. Ou você é ou você não é. Sim, sim, não, não. Mas em teu nome, nunca te conheci. Se tem uma coisa que eu temo no meu coração, é isso. Estar diante do Senhor. E o Senhor olhar para mim e falar assim, nunca te conheci. E muitos cristãos, eles vivem nessa máxima, em que eu vivo do jeito que eu quero. Se der para encaixar algo de boa obra cristã dentro da minha vida, beleza. Se não der, tudo bem também. Não está tudo bem. Que explicação haveria para vidas que passaram pelas águas do batismo, confessaram Jesus como Senhor, mas que não demonstravam uma transformação de vida radical? A resposta mais provável é que a bagagem cultural pré-cristã dos cretenses passou para a vida depois de Cristo. Ou seja, eu tinha pressupostos e eu não quis abrir mão deles. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma batalha espiritual, um seminário de libertação. Aí o rapaz, ele me chamou no canto e falou assim, pô pastor, tudo que você falou é verdade. Eu sei que é verdade, mas é tão difícil. Meu papai me ensinou isso de outro jeito. E você está falando que está errado. Meu vovô querido, que me levava para pescar, que brincava de bola comigo, ele me ensinou de uma forma diferente, quer dizer que eles estavam errados. Eu falei, estavam errados. Pastor, eu tenho dificuldade em aceitar isso. Então, por enquanto, eu vou continuar com aquilo que eu acredito. Ou seja, você mantém os pressupostos antigos. O cristianismo é algo dinâmico, como o relacionamento conjugal é algo dinâmico. Quando ele fica estático, parado, isso acontece muito em relação a filhos. Quando um relacionamento conjugal ele se fixa nos filhos, o que acontece é, o casamento ele começa a esfriar. Meu filho é o máximo, o meu filho eu morro por ele, é a melhor coisa da minha vida. Onde está o cônjuge? Onde está? Quantos casais eu encontro em que eles vivem em prol dos filhos
E quando os filhos saem, acabou o casamento. Eu vou sentir uma extrema falta quando a Luísa for embora. Ela sabe disso. Apesar das nossas brincadeiras, eu amo minha filha de paixão. Eu vou sentir falta dela, mas a minha vida não vai acabar quando ela casar, sair de casa, for estudar fora, não sei. Eu vou fazer um projeto com a minha esposa e vou viver uma vida tremenda com ela. Vamos sentir falta? Vamos. Mas não, o meu foco não é a minha filha. Se você coloca os filhos como foco, e se eu colocar a minha esposa como meu foco, quando ela morrer, eu vou tirar minha vida? Negativo. Eu vou mudar para casa da minha filha, já falei para ela. Vou lá. Tá? A resposta mais provável desta falta de transformação radical é você carregar aquilo que você conhecia e você não abrir mão por isso. Tão profunda foi essa influência na cultura que Paulo cita um profeta que avaliava os cretenses, Tito 1,12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aqueles homens, eles eram mentirosos, terríveis, eles eram preguiçosos, não queriam fazer absolutamente nada. Um cristão, dentro de uma história que eu li, conta a sua experiência em uma tribo primitiva na ilha de Sumatra, lá do lado da Austrália. Não, lá do lado da Indonésia. Ficou muito animado com as conversões do povo em grande escala. Ele chegou lá, começou a pregar a palavra e as pessoas começaram a aceitar Jesus de monte. Ele ficou muito feliz quando ele viu que as pessoas queriam realmente conhecer a Jesus. Ele buscou a ajuda da missão Novas Tribos, é uma missão importante, que trabalha com evangelismo, para auxiliá-lo no discipulado dos muitos novos na fé. Mas passados uns 2 anos, percebeu que as mudanças que o nascimento pelo poder do Espírito Santo deveria produzir não ocorreu. Então aquele homem chegou lá e começou a pregar o evangelho lá nessa região lá da Indonésia, que é uma região que mata cristãos. Você falar de cristianismo lá é morte. Mas ele começou a falar, as pessoas se converteram. Ele viu que apenas o evangelismo não era suficiente. Então ele começou a evangelizar as pessoas e buscar pessoas para os discipular, algo que eu trabalho com vocês. Sempre a questão do discipulado pessoal, que demora mais tempo, mas que ele é muito mais eficaz. Passou 2 anos de evangelismo e discipulado, a igreja lotada, e ele olhava para a vida das pessoas e não via mudança nenhuma, nada. Com o maior conhecimento da língua e muita conversa com os convertidos, descobriu que o entusiasmo pelo evangelho estava mais motivado pelo desejo de ter a boa vida dos missionários, porque a vida deles era tão miserável que a vida dos missionários para ele era um alto nível. Então eles relacionavam o cristianismo não com a salvação em Cristo, e sim com o que Deus poderia conceder a eles. Eles olhavam para os missionários e pensavam, eles não passavam fome, tinham roupas boas, de vez em quando viajavam, tinham uma cultura avançada, tudo isso atraiu as pessoas das regiões para aceitarem a mensagem, sem mudar a verdade, os valores espirituais e morais. A cultura indígena continuou no mesmo contexto dentro do cristianismo, e isso chama-se sincretismo religioso, mistura. Você mistura aquilo que você acreditava com aquilo que te é apresentado, e aí você mistura. Eu faço isso. Então eu estou lá, tomando um refrigerante, do nada eu vou lá e pego um chá que a Rô faz e mistura. A Luísa olha para mim e fala assim, que nojento. As pessoas, eu gosto de misturar as coisas, sentir novos sabores. Mas dentro do cristianismo isso não pode acontecer. Ou você é cristão ou você não é cristão. Tadinho do bichinho, é? Cansaço. Se ficar com o braço cruzado, filho, você apoia assim, ó, aí teu ombro fica apoiado, você cai, oxe, vai dormir. Você vai acordar só na hora do lanche. Então, quando você mistura as coisas, talvez você tenha novas experiências. Então, a gente estava lá no aniversário da Rô, pizza top, aí o Ali saca um ketchup e lambreca tudo. Ele sentiu o gosto da pizza? Não. Ele sentiu o gosto do quê? Do ketchup.
É um sabor que ele gosta? É. Mas e a pizza? Então, se eu colocar ketchup no arroz com feijão, eu vou sentir gosto do quê? Ketchup. Se você fizer uma picanha, pegar uma picanha Bassi e você fizer ela de uma forma top lá, ela tiver macia, e em vez de colocar sal grosso, se colocar ketchup, vai ter gosto do quê? De ketchup. Só que no cristianismo, ele não aceita essas misturas. O cristianismo, ele é feito para ser puro. E você, cada vez que você vai consumindo ele, você quer mais pureza. Então a gente tinha um filtrinho nosso lá. Aí a Rô, como a cuidadora do nosso lar, ela olhou e falou assim: essa filtragem não está suficiente. Eu vou comprar um filtro de barro. E ela comprou o filtro de barro. Não satisfeita, ela falou assim: vamos fazer 2 purificações. Vamos purificar a água primeiro pelo filtro normal da torneira, aquele lá que tem o pinguelinho lá. Ela coloca bem baixinho, e ela, com toda graciosidade, toda paciência, ela enche garrafa por garrafa e coloca no filtro para que a gente possa tomar uma água cada vez mais purificada. De onde vem isso? Desejo de querer algo melhor, ou algo mais puro. O cristianismo também é isso. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador lá atrás, mas você não pode continuar bebendo daquela mesma fonte, daquela mesma maneira. Você tem que buscar se especializar. Você tem que buscar crescer mais dentro do cristianismo. Dentro dessa história que eu contei para vocês do missionário, houve muito desperdício de tempo tentando comunicar a verdade do Evangelho, sem resultado positivo, até o momento em que os missionários conseguiram ensinar o que quer dizer nascer de novo. A palavra de Deus diz que se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E eu estou revendo o The Chosen, e aquela passagem em que ele está conversando com Nicodemos, para mim, é muito legal, muito forte, em que ele começa a conversar com Nicodemos, e Nicodemos assim: mas eu tenho que entrar dentro da minha barriga de novo? Como é que é isso? Hoje, Nicodemos, você é um mestre em Israel, você não consegue entender o que eu estou falando espiritualmente. E Nicodemos, ele fica ali, aparentemente com uns 80 anos, um mestre, professor dos professores, com a cara aberta, assim, querendo entender aquilo e não consegue entender. Maus entendidos semelhantes ocorrem frequentemente no Brasil. Paulo não opinou sobre a experiência genuína de conversão dos membros da igreja de Creta. Evidentemente, alguns eram apenas cristãos nominais, porém o resto da carta aponta para pessoas renovadas no Espírito. Tito capítulo 3, versos de 3 a 7. Tito 3. É o Nicolas. Você vai ler o 3, 4 e 5, por gentileza. Capítulo 3, versos 3, 4 e 5. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versos 6 e 7, o próximo. Carlos. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A gente vê Tito capítulo 1, a apresentação de uma parte da igreja de Creta, que eram terríveis, mas ele vê um grupo de pessoas diferentes. Primeiro, Paulo se identifica como uma pessoa que era pecadora no passado, antes de aceitar Jesus. Mas ele fala: quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus estendeu a sua mão, ele tocou nele, ele se tornou uma nova criatura, e aquilo que ele fazia, ele começou a deixar de fazer. E ele fala que isso não procede dele, procede realmente da ação do Espírito Santo. Paulo, ele consegue identificar a figura de pessoas ruins,
Ele consegue identificar a figura dele como um pecador no passado, identifica a ação do Espírito Santo dentro da vida dele, trazendo uma mudança e uma transformação radical. E ele olha para os cretenses, uma parte da igreja de Creta, e fala, realmente, essas pessoas, elas também foram lavadas pelo Senhor. Tanto Paulo como Tito fizeram parte de uma comunidade de irmãos que realmente aprenderam as lições no que significa a graça que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tito, capítulo 2, verso 12. 11 e 12. Enquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Então é aquele... Desculpa, piedosamente. Aí ele começa a falar que ele mudou o coração dele, ele teve a transformação, e mesmo ele andando e vivendo dentro de um mundo pecaminoso, corrompido, ele consegue fazer algo diferente. Ele consegue viver nesse presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Entenda que quando você se posicionar, você vai tacar pedra, vai receber pedra. Esse casal que eu comecei a conversar com ele, da Espanha, eles estão na única igreja reformada daquela região. E se você não sabe, a cultura muçulmana, ela invadiu a Europa de tal monta, em que a cultura muçulmana, ela já tem um controle de mais de 80%, 90% da cultura europeia em todos os países. Ou seja, não há mais volta. Eles estão se multiplicando, enquanto nós temos 1, 2 filhos, eles têm 12. Geração após geração após geração. E a cultura islâmica está só que cresce. Para que coisas cristãs elas começam a ser abomináveis na Europa, isso vai ser em pouco e curto tempo. E eu falei para eles, vocês vão sofrer e sofrer bastante. Porque se vocês começarem a apresentar o cristianismo como ele tem que ser apresentado dentro da Europa, aquela região que eles estão lá, vocês vão ser perseguidos. Paulo e Tito falam desta condição e desta possibilidade, mas não trazem isso como se fosse uma opção. Não é uma opção você simplesmente continuar vivendo segundo os rudimentos desse mundo. O apóstolo Paulo pergunta para os romanos e diz, como? Será que depois de você ter sido renovado pela água do Espírito, de você ser batizado no Senhor, em ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, você vai continuar vivendo dentro da mesma maneira que você vivia antes? Olhando para o mundo como se fosse aquele que vai te suprir as suas necessidades, está ali para você apenas estar em recursos dele? Ainda que a cultura de Creta mantivesse forte influência sobre a comunidade, houve uma outra influência chamada graça. É como quando você se converte, começa uma guerra entre a carne e o espírito. A mesma esperança domina o coração de todo líder que prega em cidades e bairros profundamente corrompidos pelos laços do diabo. Um pastor na Inglaterra enfrentou uma cultura profundamente minada pelo pecado e pela corrupção. Começou seu ministério em uma das cidades mais distantes da influência do Evangelho, em toda a Inglaterra no século XVII. Mas Deus operou tão poderosamente por intermédio desse servo piedoso e dedicado, que no fim de 40 anos de ensino e exemplo, ele podia olhar para uma das santas cidades que ele pregou, das cidades que ele pregou como santas comunidades, maiores do que em todo o país. Ou seja, a sua ação, dentro do círculo onde você vive, do negócio que você tem, ele é algo que pode impactar vidas. Essa semana, vi algumas postagens que me trouxeram um grande desconforto. E eu liguei para a pessoa e perguntei, falei, você acha que isso reflete o cristianismo? Será que reflete? Será que você realmente acha que Cristo ele aprova isso? Não, pastor, mas isso viraliza. E daí? Será que nós vivemos tendo que barganhar a nossa fé para sermos prósperos? Será que é isso? Será que os fins justificam os meios? Será que você trazer um dízimo aqui de 3 dígitos ou 4 dígitos, porque você criou alguma coisa
que é ilícita, vai justificar? A resposta é não. A resposta é não. Para uma das pessoas eu liguei para a esposa e falei assim: você viu o que o teu marido postou? Ela falou: pastor, até agora eu não acredito nisso. Até agora eu não acredito. E eu falei assim: é triste. É triste. Então nós temos que entender que essa condição da igreja de Creta, ela pode ser a tua vida, refletida ou no Tito capítulo 1, em que fala de pessoas perversas, ou Tito capítulo 3, que fala de uma igreja renovada. Não há como você seguir um cristianismo verdadeiro sem se despojar de velhas vestimentas. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça, teu amor e teu cuidado. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a nos posicionarmos, Pai, não como as pessoas de Creta que não tinham o teu Espírito, mas que nós possamos ser renovados pela tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos para o nosso intervalo.